na aula de hoje, olha o que eu preparei para vocês. Essa bolsa com esse espaço incrível. Vocês gostam de ver todos os detalhes. E ela tem o ponto baixo centrado trabalhado com a técnica da subida reta. Então você precisa estar atenta a todos os detalhes desta aula. E nós vamos trabalhar também uma técnica diferenciada aqui na subida da alça, sem recortes, tá bom? Essa alça também já segue direto, sem precisar de emenda no completo dela, apenas no final, que também nós temos uma emenda que vai disfarçar aqui os pontos e ela fica assim, perfeita, tá? Aqui tá o fundo, também trabalhado no ponto baixo centrado, e eu fiz essa base a partir da minha aula de base oval, porém eu fiz ela no azul marinho e agora eu fiz com amarelo, mas nesta aula ela está completa. Então aqui você tem a aula da base e já a subida da bolsa, tá bom? Uma boa aula para vocês, eu espero que vocês gostem. Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Kátia Ferraz e hoje eu trouxe para vocês linha em fio de malha aqui amarelo, de algodão, olha só, e agulha. Basicamente nós não vamos usar acessórios nessa bolsa, é só esse material, tá bom? Então, tesoura, minhas agulhas, hoje eu vou trabalhar com a número 10, olha só, e uma agulha de apoio, uma agulha menor, que também de apoio, minha etiqueta, aproveitando aqui, olha, se você não conhece meu Instagram, vai lá dar uma olhadinha nas minhas peças, @feitamão.k, e lá eu também coloco o valor das minhas bolsas, valor de venda. Também peguei aqui o meu marcador, que nós vamos precisar fazer no final da montagem do corpo da nossa bolsa, algumas marcações. Eu já vou começar com vocês, mas antes eu quero pedir para vocês irem dar uma olhadinha na aula dessa bolsa que eu fiz, a aula anterior, vou deixar o link na descrição ou aqui no final deste vídeo, para vocês olharem esse ponto, tá uma graça bem especial, tá bom? E também essa outra bolsa que eu fiz numa outra aula, que ela tem essas pregas invertidas, gente, e é super charmosa, com um ponto baixo cruzado, e aqui ó, ponto trindade, olha que charme que ficou. Se você ainda não assistiu, vai lá, depois que você ver essa aula, nos vídeos anteriores, e eu vou deixar também na descrição o link para vocês, tá bom? E para começar, esse daqui nós vamos fazer 12 pontos correntinhas, tá? Essa base vai ser uma base oval dessa bolsa. E eu fiz recentemente aula de bases. Se você não viu, então aqui no meu canal eu tenho todos os formatos de base bem estruturada para vocês. Só que aí a base azul marinho eu acabei utilizando para uma outra coisa, então eu vou refazer aqui a base que eu vou usar nesta bolsa e nós vamos trabalhar juntos a base que eu fiz igual a aula da azul marinho. Se você fez aquela base e está aguardando a minha aula, é só você aguardar eu fazer aqui a base e depois continua na subida junto comigo, tá bom? Vou contar aqui meus pontos, se eu fiz 12 e já volto com vocês. Feito minhas 12 correntinhas, então agora eu vou trabalhar os meus pontos baixos inicial aqui da primeira carreira, pegando a laçadinha de trás da correntinha. Então, trabalha pegando a laçadinha aqui de trás e não pela frente, tá? Se você me acompanha, você já sabe a razão. Se você está aqui pela primeira vez, por que eu utilizo essa técnica? Para que o trabalho não fique curto, não fique emborcado, apertado, tá bom? Essa é a forma correta. E a laçada também, sempre ergue bem alta, na altura da agulha, tá? Na altura do ponto da agulha, para o ponto não ficar apertado. Então essas técnicas são importantes para você ter um trabalho bem feito. Vou seguir fazendo aqui 12 pontos baixos, pegando a laçadinha de trás da correntinha. E vou te mostrar
como fica esteticamente mais bonito também. Então, da mesma forma que você tem esse acabamento que você está trabalhando, embaixo ele fica com o mesmo acabamento, porque está trabalhando essa técnica. Mas se você pegasse por aqui, ia ficar com vão aberto e não teria o mesmo acabamento, tá bom? Então, vou seguir fazendo os 12 pontos baixos dessa forma. Vou fazer daqui, você faz daí, a gente já se encontra no final da carreira. Até já! Então, olha só, meus 12 pontos estão prontos. E agora, nós vamos fazer pontinhos aqui na lateral da nossa base oval, tá? Então, onde eu terminei aqui meu último ponto mesmo, no mesmo vão, eu vou trabalhar 4 pontos baixos. Por quê? 3 correspondem à minha lateral. E o quarto ponto já vai ser o primeiro da próxima carreira, aliás, da continuação, tá? Então, olha o que aconteceu aqui. Meu último ponto trabalhado da carreira. Os 3 pontinhos que eu acabei de fazer são da lateral. E mais um, que é o ponto inicial do outro lado, que nós vamos completar a volta do oval, tá certo? Já vou conduzir o meu fiozinho solto aqui, escondendo ele, assim eu não preciso arrematar depois. E agora eu vou seguir fazendo aqui, ponto sobre ponto, pegando embaixo de cada ponto, tá vendo? E essa base vai ser, aliás, essa bolsa, além da base, toda em ponto baixo centrado. Eu já ensinei aqui pra vocês o ponto baixo centrado, as técnicas para ele ficar bem feito. Bem retinho a subida, né? Mas eu vou ensinar agora neste modelo aqui novamente. Aqui, ó, fazendo esse ponto, eu já tô escondendo o meu fiozinho solto ali, tá? E aqui, quando chegarmos no final, nós vamos fazer os 3 pontos da lateral. Então, ó, nós temos os 12. Se você ficar na dúvida, então aqui iniciamos com 12 pontos. Aí aqui, depois que fizemos o último ponto, deixa eu contar com vocês, olha. Aqui tem o primeiro, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Acabou aqui. Depois nós fizemos 1, 2, 3. Esse é o primeiro ponto dos 12 do outro lado. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 11 e tem mais um, tá? Então, aqui é o 12º ponto. Então, já tenho dos dois lados 12 pontos e tenho 3 pontos do lado dessa lateral aqui. Do outro lado, agora, eu vou fazer mais 3 pontos no mesmo vão, para fechar essa lateral igual do outro lado. 1, 2 e 3. Eu tô utilizando aqui uma agulha grossa, uma agulha 10, porque o meu fio é grosso, tá bom, gente? Então, olha só a grossura do meu fio. Eu quero essa bolsa bem estruturada com esse ponto. Que ele tá dobradinho assim, ó, não dá pra perceber. E aí, você vai utilizar aí a agulha de acordo com o seu fio, tá? Então, aqui, ó, nós vamos fechar esta carreira. Esses 3 pontos, ele apertou meu último pontinho aqui, ou melhor, o primeiro, né? Eu tenho que localizar bem ele aqui, para eu fazer o primeiro ponto da subida. Então, como é um ponto baixo centrado, nós temos que pegar bem centralizado o meu ponto, tá? Então, olha, como eu sei que está certo, vem aqui atrás e confere se está no meio, olha. Essa laçadinha aqui, ó, de um lado e essa do outro, é o Vzinho dele, tá?
Aí você pega a sua agulha e passa por dentro do seu fio para ele não ficar perdido aí, desmanchar. Ajusta, puxando o seu fio de trabalho, traz ele para frente. E aí nós temos o nosso primeiro ponto da próxima carreira. Então aqui nós vamos seguir fazendo ponto sobre ponto, até chegar aqui do outro lado e nós teremos os aumentos. Então eu vou trabalhar aqui, tá? Meus 12 pontos, ponto sobre ponto, assim, ponto baixo centrado, então, fazendo ele, pegando no meio do ponto, centrado, ergue a laçada sempre alta, lembra? Que eu falei da técnica para vocês, para que o trabalho fique com uma boa estrutura, fique bem feito. É importante utilizar das técnicas. Quando chegar ali no final, eu volto com vocês para fazer os aumentos da lateral, tá bom? Tá ficando assim por enquanto. Então, olha só. Nós temos uma carreira inteira dando a volta, que foi aquela que eu acabei de fazer com vocês. Então, eu subi a segunda carreira, iniciei com meu primeiro ponto baixo centrado. Então, vamos contar, trabalhar 12 pontos aqui, que são os 12 pontos da base. E aí, chegando na lateral, nós temos 3 pontos para trabalhar com aumentos, tá? Esse daqui já é o meu primeiro ponto. Eu vou já introduzir a agulha aqui e fazer o meu primeiro ponto do aumento, que são 2 juntos, tá? Então, 2 pontos baixos centrados sobre o mesmo ponto. Vamos repetir isso 3 vezes. Lembra que nós fizemos 3 pontos laterais em cada lado? Então, teremos 3 aumentos. De que forma? 2 em cada ponto baixo centrado da lateral. Então, esses são os nossos aumentos. E vai ficar assim, olha. 2, 2, 2. Daqui a pouco, conforme eu for subir por isso que não pode apertar o ponto, para não ficar esse vão aberto aqui, tá bom? Mas com a subida, ele já vai se ajustar. Você pode ajudar também laceando os seus pontinhos para ele fechar, olha só. Então, eu mostro para vocês essas dicas para que vocês possam aplicar nas suas peças também. Você viu que eu dei uma laceadinha ali? E como nós erguemos bem esses pontos altos, na altura, né? Não ponto alto, gente, não confundam. Erguemos isso aqui, ó. Erguemos a nossa laçada bem alta para fazer o ponto. É importante porque você consegue ajustar, se você tem essa abertura, você consegue com a sua agulha dar uma laceada e ajustar esses pontos para cobrir esse vão aqui, que é natural de abrir, porque nós pegamos aí 5 pontos no mesmo vão. E aí ele fecha assim, tá bom, gente? Então, segue mais essa dica se você precisar. E aqui eu vou seguir fazendo ponto baixo centrado até o final da carreira. E quando chegar aqui no final, eu faço os aumentos novamente com vocês, o fechamento, para subir a próxima carreira, tá bom? Até já! Cheguei na minha outra lateral, então eu fiz aqui, olha, os pontos corridos. E agora eu vou fazer, aqui nesses 3 pontinhos que sobraram, os meus aumentos, tá? Então, 2 pontos juntos, os aumentos, sendo pontos baixos centrados, que são 2 pontos baixos centrados no mesmo vão do ponto baixo da base. Então, olha, um aumento aqui, outro aqui, e mais um aqui no último ponto. Então, esses são os aumentos da outra lateral, e aí nós fechamos essa carreira agora. Vou mostrar aqui pra vocês como que tá ficando. Olha só. Então, esse lado igual a esse lado, tá bom? E vamos iniciar
mais uma carreira, que é a terceira e última da nossa base. Então aqui trabalhamos os aumentos, vamos trabalhar agora o primeiro ponto da próxima carreira neste ponto baixo aqui. Esse onde nós levamos lá para trás, olha, a laçadinha, vamos encaixar aqui a agulha para não perder o seu ponto. Pode puxar um pouquinho para ajustar e não ficar largo. Fecha. E faz o seu primeiro ponto baixo centrado da terceira carreira da base. E agora é só seguir fazendo ponto sobre ponto. E quando chegar lá na lateral, novamente, quando chegar nos aumentos, eu venho com vocês. Então aqui nós temos o primeiro aumento, olha, que são 2 pontos juntos. Eu vou trabalhar até aqui, ponto baixo centrado, e já volto com vocês para aplicar a regra de aumentos da próxima carreira, tá bom? Faz daí que eu faço daqui. Até já! Cheguei aqui, então se você contar, nós temos os 12 pontos trabalhados, que são os pontos iniciais. Sempre nas laterais terão 12 e mais os aumentos. Então, quando você quer uma base maior, você vai iniciar com várias correntinhas a mais, no caso. Então, aqui 12, você quer centímetros a mais, faz 14, 16, e aí você vai aumentando o tamanho dessa base, tá bom? Vamos seguir agora no aumento. Então, aqui nós temos o nosso primeiro aumento da carreira de baixo. Nós vamos fazer no primeiro ponto dele, um ponto baixo centrado isolado, sozinho. E no próximo, nós vamos fazer um aumento. No outro, mesma coisa. Localiza seu outro aumento. Um ponto baixo centrado sozinho. E no próximo, um aumento. Vai repetir isso 3 vezes, né? Então, nós já fizemos 1, 2 e agora o último está aqui. Um ponto baixo centrado sozinho e um com aumento. E aí ficamos com a nossa lateral maior. E vamos seguir fazendo ponto sobre ponto, ponto baixo sobre ponto baixo. Se você ficar em dúvida, é só fazer 12. E aí, quando chegar lá, do outro lado, vem com o nosso aumento, igual fizemos aqui, tá bom? Olha. Lembra que eu falei da aberturinha? Foi porque nós fizemos mais pontos, aí ele puxou a peça, mas como eu disse, nós temos sobra, porque o nosso fio é trabalhado alto, o vão, e aí ajustou. Quando você começar a subir, ela não vai mais abrir, tá? Como eu disse, eu gosto de mostrar para vocês os problemas que ocorrem enquanto estamos trabalhando a nossa peça e como solucionar, tá bom? Se você ficar insegura que pode abrir, você pode dar um nozinho aqui com o fio da mesma cor, mas você vai ver que conforme a subida, ele não vai mais acontecer isso. Nós já trabalhamos os pontos da base, não teremos mais aumentos na próxima carreira, e eu vou seguir fazendo aqui com vocês. Quando chegar aqui no aumento, eu volto novamente, tá bom? Ponto baixo sobre ponto baixo centrado. Então, olha, trabalhei, né? Agora vamos fazer os aumentos aqui na outra lateral, igual fizemos do outro lado. Temos aqui nosso primeiro aumento. No primeiro ponto, nós vamos fazer um sozinho isolado, ponto baixo centrado. No segundo, nós vamos trabalhar 2 pontos baixos centrados, que é o nosso aumento, nossa regrinha de aumento. Um sozinho, um com aumento. Agora o próximo, um sozinho. Um sozinho e um com aumento, que esse daqui. Agora vão ganhar 2 pontos baixos centrados dentro do ponto de aumento anterior. E o último aqui, nós vamos fazer um sozinho e o último do aumento
um outro aumento. Então, basicamente, um ponto trabalhado sozinho, isolado, e o outro com aumento, tá? Então, fica assim a nossa lateral, olha que lindo. Eu vou fechar aqui e mostrar para vocês, então, a base pronta. Fechado, joguei para trás porque nós vamos continuar, subir agora o corpo dessa bolsa, né? E assim ficou a nossa base centrada, ela fica bem estruturada, olha só. Você pode usar para várias peças ela, para trabalhar outros pontos, inclusive aqui do meu canal mesmo tenho várias bolsas que você pode estar trabalhando com essa base, tá? Utilizando aí os pontos que eu ensino para vocês. E agora nós vamos subir ponto baixo centrado, que essa bolsa nós vamos trabalhar no ponto baixo centrado, né? Então, eu já começo aqui mesmo, no primeiro, onde eu levei lá para trás a minha laçadinha. Vou pegar ela aqui. Não esquece de laçar, de deixar ela na agulha presa para não desmanchar o seu trabalho. Ajustou, traz a laçada para frente do seu fio de trabalho do rolo. Fecha, você viu que eu faço o ponto bem alto para não ter problemas de estrutura. E agora é muito simples, vamos seguir fazendo ponto baixo centrado, sobre ponto baixo centrado. Essa bolsa não vai ter aquela separação de subida, ela vai subir uma coisa só, única. Como você viu aí, a apresentação dela no início do vídeo, lindíssima. Arrasando, né, no amarelo. Segue fazendo ponto baixo sobre ponto baixo centrado e aqui na lateral, então, onde nós temos os aumentos, não teremos mais aumentos, porque é a subida da nossa bolsa. Então, para que ela suba reta, nós não colocamos mais aumentos, apenas trabalhamos ponto sobre ponto, né? Então, talvez nessa carreira que nós estamos trabalhando, talvez ela não vá ainda fazer a voltinha de subida, mas talvez vá, vai depender muito aí do seu ponto, da sua agulha, do fio que você está utilizando. Às vezes já faz aquele barquinho logo nessa primeira carreira de subida e às vezes fica reto, mas na próxima você vai ver que já vai começar a subir, porque não tem aumentos, né? Então ela vai fazendo a voltinha assim, olha. Eu vou terminar a minha aqui, quando eu chegar no final da carreira, eu venho fazer o fechamento com vocês e o início da subida da próxima carreira e já mostrar como está ficando o meu trabalho, tá bom? Se eu for fazer ponto sobre ponto, ela toda com vocês, então o vídeo se estende muito, por isso que eu vou dando essas pausas, mas sempre com as coordenadas para vocês. Então, segue fazendo ponto sobre ponto. Quando chegar no final da carreira, aqui do outro lado, eu volto com vocês, tá bom? Até já! Olha só, terminei minha primeira carreira e a minha já começou a subir, tá bom? Ela tá ficando com 26 centímetros do comprimento dessa base. Vocês sempre pedem para eu mostrar a medida e às vezes eu acabo esquecendo, mas depois, pessoal, pode me perguntar lá nos comentários que eu vou responder para vocês, tá bom? Agora para a próxima subida, para a próxima carreira, mesma coisa, vai trabalhar jogando a laçadinha lá para trás, pegando o ponto baixo centrado inicial logo aqui, onde nós jogamos lá para trás, pega a sua laçada para não perder, ajusta, puxando e traz o seu fio para frente para subir o primeiro ponto baixo centrado desta segunda carreira da subida. E nós vamos seguir fazendo eles ponto sobre ponto. Então, essa bolsa é bem simples de trabalhar. Aí, lá no final, quando iniciamos a alça, aí que precisa de um pouquinho mais de atenção na contagem dos pontos, tá bom? Inclusive, deixa eu voltar aqui só para eu arrumar o meu fio.
Aqui a volta, quando nós terminamos os aumentos, eu não falei, mas ela fica com 42 pontos, tá? Algumas meninas vêm perguntar nos comentários para eu falar no final da carreira. Eu não tenho muito esse hábito, né? Mas eu vou atendendo conforme eu recebo aí o feedback de vocês. Por isso que é importante vocês virem nos comentários, me falar o que vocês estão achando, o que vocês sentem falta, que aí eu vou melhorando e aprimorando as nossas aulas, tá? Até fazer um comentário engraçado e triste ao mesmo tempo, porque uma moça comentou assim: essas aulas, que aulas chatas, algo do tipo, né? Tô aberta a críticas também, tá, pessoal? É normal, não dá para agradar a todos. A moça escreveu que parecia que eu estava falando para alunos da segunda série, mas, gente, o que acontece? Minhas aulas são para iniciantes. Eu quero ajudar vocês, porque o crochê, aparentemente, os pontos são simples de fazer, porém você precisa aplicar as técnicas para determinadas peças. Aliás, para todas, né? Para que você tenha um bom acabamento, um trabalho bem finalizado. É importante, olha só, se você utiliza técnica, olha como esse ponto fica bem feito. O vão aberto aqui que eu falei para vocês, olha como ele não está abrindo mais, porque nós já estamos trabalhando a subida. A importância de pegar o fio do jeito certo. Então, eu não posso simplesmente fazer isso, ó, e fechar o meu ponto, porque ele vai ficar apertado, olha. O correto é subir a sua laçada. Então, eu gosto sempre de trazer a aula informando da maneira certa. Aqui nós não vamos visualizar direito, mas esse ponto ficou mais apertado. Então, como você pode observar, ele está menor que o outro e puxando a laçadinha, ó. Então, por que é importante utilizar as técnicas, né? Para que o seu trabalho fique bem feito, tá? Essa é a verdade. Então, eu vou continuar trabalhando assim para vocês, ensinando desta forma, porque a maioria das pessoas me traz aí pontos positivos, agradecendo. Então, se eu estou te ajudando, eu fico muito feliz. Aproveite, se eu estou te ajudando, se inscreve no canal, ajuda meu canal a crescer, para que eu traga mais trabalhos lindos aí para vocês, tá bom? Então, olha, tá faltando ainda uma lateral inteira praticamente. Eu vou fazer aqui ponto baixo centrado sobre ponto baixo centrado, e no final da carreira eu volto para fazer o fechamento, a subida. Vou fazer mais um pouquinho com vocês e depois eu digo quantas carreiras nós vamos subir, tá bom? Faz bem bonito, tá? Até já! Olha o barquinho subindo. Fica tão fofo, tão lindo, gracioso esse ponto baixo centrado nesse tom de amarelo. Então, vamos fazer mais um fechamento aqui. Vou conversar mais um pouquinho com vocês enquanto eu vou fazendo os meus pontos. Uma coisa que eu também quero salientar aqui é que as técnicas são importantes para que você tenha uma subida reta, tá? Então, às vezes, tem pessoas que falam: mas os meus pontos ficam tortos, eles sobem para o lado, inclinam. Então, por isso que é tão importante a laçada alta, para você fazer esse ponto subir reto, tá? Só para concluir o meu comentário anterior, não estou fazendo crítica e nem reclamando, tá bom? Como eu disse, todas as críticas, sendo elas positivas ou negativas, são bem-vindas, que me ajuda aí no meu trabalho, aqui nas minhas aulas. Olha, eu vou falando e vou fazendo aqui os pontos, então, a mesma coisa, ponto baixo centrado sobre ponto baixo centrado. Então, para concluir, né, as veteranas, claro, elas às vezes vão só olhar a forma que foi feita, ou a base, quantas carreiras, como que fez a alça. Então, provavelmente essa moça é uma veterana, já sabe fazer muito bem o crochê, mas eu sei que a maioria de vocês estão iniciando, aprendendo, buscando as técnicas, né, para aperfeiçoamento do seu crochê.
E a ideia aqui é essa, tá bom? Então, não é uma reclamação, tá? É só uma observação. Eu vou fazer mais uma carreira, vou fazer aqui a medição e vou chegar lá no final desta carreira, vou voltar aqui com vocês no fechamento, vamos fazer juntos. É só seguir fazendo ponto baixo centrado, sobre ponto baixo centrado, como eu disse, olha, utilizando as técnicas corretas, vai ficar um trabalho lindo. A câmera não tá mostrando o tom de amarelo como ele é realmente, mas depois no final eu tento mostrar pra vocês com outra luz, tá bom? Olha, o tom é um pouquinho mais forte. Então faz daí bem bonito. Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Até já! Olha só meu barquinho. É que parece um barquinho, né, gente? Faz uma canoinha bem bonitinha, graciosa. Olha como tá ficando os pontos, eu já mostrei pra vocês. Eu vou fazer aqui, então, além do que a gente já trabalhou até aqui. Então, trabalhamos até aqui um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras desde a base. Nós vamos fazer mais 12, tá? Então, vamos trabalhar aqui mais 12 carreiras iguais de ponto baixo centrado, utilizando o mesmo fechamento em cada carreira, mesma técnica de subida. Aplica aí para os seus pontos subirem trabalhando ele bem bonitos, tá? Mais 12 carreiras aqui e eu volto com vocês no final das 12 carreiras para iniciar a nossa alça, tá? Aí eu vou ficar bem específica na contagem dos números da alça, pois é necessário, tá bom? Então, segue fazendo mais 12 carreiras. Eu vou fazer daqui e eu volto com vocês assim que eu terminar. Até já! Pessoal, eu fiz minhas 12 carreiras. Eu marquei aqui onde nós paramos lá. E aí eu falei, a partir daqui 12 carreiras. Eu não falei pra você marcar, mas então eu tenho 12 carreiras pra cima. E até aquele ponto onde nós paramos juntos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desde a base inicial até aqui 6, mais as 12, total de 18 carreiras desde a base, tá bom? Olha, vocês que gostam da medida, então ficou com 18 centímetros na altura, tá? Não estou medindo a base, estou medindo a altura apenas, ficou com 18 centímetros. E aí, lembra que eu falei que nós temos 42 pontos nesta base, né? Olha como essa bolsa tá super espaçosa, olha só. E bem estruturada e bem fechada. Os nossos pontos feitos a partir da técnica fica com esse fechamento bem bonitinho, o acabamento, a subida reta. Aqui onde é o nosso fechamento, você vê que não fica cicatriz, então você pode tanto usar deste lado a bolsa, como deste lado para escolher a frente da sua bolsa aí. Então, nós vamos continuar e aqui nós vamos fazer separações, vamos dividir, tá bom? Para fazer a nossa subida da alça, nós vamos fazer essas separações aqui que eu já vou mostrar para vocês. Então, quando nós dobramos aqui ao meio, assim, a nossa... Só para facilitar a contagem, nós dobramos, então nós temos 20 pontos baixos centrados de cada lado e mais um em cada lateral. Então, eu fui me baseando assim, pelo ponto daqui, né? Pelo ponto lateral, ó. Um que eu tenho aqui, então você conta a partir do lateral. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E no nono ponto você vai marcar ou com marcador ou com fiozinho colorido, assim como eu fiz. E no meio nós vamos pular 4 pontos. 1, 2, 3, 4. E aqui eu vou marcar o ponto que eu vou trabalhar, tá? Então, você pode marcar tanto com marcador como com fiozinho. Depois você vai contar novamente. Daqui, onde você marcou, pra cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho que contar o ponto que eu marquei.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 com o da lateral. Mais o do outro lado, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, 17 pontos de um lado nós vamos trabalhar e 17 do outro, tá? Ficando 4 pontos de sobra aqui entre um ponto e outro trabalhado e aqui também, tá? Então, 17 separados aqui onde nós vamos trabalhar, de um lado, 17 do outro, dá 34. Mais 4 daqui, 38. E mais 4 daqui, 42. Vamos fazer o fechamento desta forma. Traz a sua laçada para cá, grande mesmo, tá? Vou ajustar assim, mais ou menos. Só para eu fazer um acabamento aqui bonito, vou pegar uma agulha menor. A partir deste ponto, eu venho aqui, assim. E trago a minha laçada para fazer o acabamento igual, tá vendo? Olha só. Aí aqui, eu vou trazer novamente a minha agulha de trabalho e vou fechar um ponto correntinho aqui atrás. Se o seu ficou muito grande, ajusta, tá bom? Tira ele, dá uma puxadinha ajustando o seu ponto. Fecha, que aqui nós vamos ter um acabamento igual, tá? Pega o seu pontinho aí, solto. E faz um ponto correntinha aqui, para finalizar. Porque agora nós vamos aplicar outra técnica aqui, tá bom? Vou aplicar outra técnica. Abre o seu ponto, pode abrir e passar a sua peça por dentro do seu ponto, isso mesmo. Se você me assiste, você já conhece essa técnica que eu utilizo aqui, para não precisar cortar os fios e ficar fazendo várias emendas. Então, passa a sua peça por dentro do seu ponto, assim, tá? Olha só o que aconteceu. Vai puxar e vai ficar com a laçadinha bem pequenininha e apertar ela, tá? Ó, nós demos um nozinho aqui, tá? Para o acabamento não sofrer um corte. E já que nós vamos trabalhar a alça, você vai ver a partir de agora, de um lado e do outro, indo e voltando, para ficar o ponto centrado, sendo que acaba de um lado e do outro, não tem uma continuidade, e a gente não precisar estar cortando e emendando, eu utilizo dessa técnica e você vai entender quando eu fizer a primeira e a segunda carreira, tá bom? Se você não conhece essa técnica. Então, apertou bem apertadinho o seu pontinho aí, ó. Temos aqui o acabamento invisível da peça, tá? E agora, eu vou vir aqui e vou precisar começar o meu trabalho a partir desse ponto. Só vou pausar um pouquinho no vídeo e já volto na sequência com vocês. Tá um barulho de obra para variar, e aí eu pausei o vídeo. Vamos ver se eles também vão parar com o barulho. Espero que sim e que não atrapalhe a nossa aula. Então, demos o nó e nós vamos conduzir este fio, olha só, trazer ele assim, ó, até onde eu vou iniciar o meu trabalho, tá bom? Então, essa parte aqui, ó, nós vamos esconder durante o nosso trabalho. Como? Pega a sua agulha e a sua marcação desse lado que você fez, vai introduzir a agulha aí para começar os seus pontos. Então, pode tirar sua marcação. Já pegou a agulha, com segurança e colocou no ponto onde você vai trabalhar. Vou voltar, porque eu soltei o meu fio, olha. E nós vamos conduzir ele pra cá, sem apertar e sem deixar frouxo, tá bom? Conduz ele até chegar no seu trabalho. Chegou, coloca ele sobre a agulha. Segura que você tem que deixar essa sobra aqui o tamanho que nós vamos trabalhar e puxa o seu fio para fazer o seu primeiro ponto baixo centrado, tá bom?
Eu já vou virar e ajustar a câmera para você ver. Eu só quero colocar assim, olha, para você ver como eu trabalho conduzindo o fio. Então, fiz o meu primeiro ponto e nós vamos trabalhar até o outro lado, até a minha marcação aqui. Nós vamos fazer um último ponto aqui. Lembra que eu falei, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pontos nós vamos trabalhar aqui, tá? Então, vamos para o segundo ponto. Vou trabalhar com o meu fio que tá saindo do rolo, normalmente, fazendo ponto baixo centrado, continuando com a nossa trama, tá? Vamos fazer isso escondendo o fio que trouxemos, olha, conduzindo ele. Então, ele vai ficando escondidinho aqui atrás. Um trabalho fica limpo, sem corte, sem emenda, tá bom? Eu não sei se você já viu, essa bolsa é uma bolsa da Gringa, que eu já vi, tá? Então, não achei gráfico, nada, eu tô reproduzindo ela. Porém, essa técnica aqui que eu utilizo, sou eu que estou aplicando a essa peça, tá bom? O modelo não é meu, mas a técnica é, tá? A técnica que eu estou utilizando aqui no processo da alça. Então, nós vamos fazer até chegar lá. Eu vou só pausar aqui, você faz daí, olha como fica. Parece que é uma coisa só, você vai ver como vale a pena trabalhar desta forma. Quando chegar lá na minha marcação, eu venho aqui no último ponto e volto com vocês para aplicar a técnica novamente. Vou ajustar a câmera, é que eu queria que você olhasse, tá? Certinho como que eu tô conduzindo o fio aqui. Fazendo ponto e ele tá vindo do meio do meu ponto, tá vendo, ó? Então, ele tá escondidinho lá. Vai ficar imperceptível. Faz até a marcação e eu já volto com vocês. 17 pontos baixos centrados. Olha só. Então, eu já fiz a minha primeira carreira da alça. Eu vim de lá, da nossa marcação. Trabalhei os 17 pontos baixos centrados até a minha marcação. Aqui vão sobrar esses 4. Depois do outro lado nós vamos fazer igual, tá bom? Então, muita atenção aqui, porque eu vou trabalhar um lado com vocês. E o outro você vai fazer a partir do meu vídeo, então volta e refaz do outro lado igual, tá bom? Aí, olha só. Feitos os 17 pontos, do jeito que está aqui, olha, acabou o seu ponto, fez o último, abre ele novamente, nós vamos passar a bolsa por dentro do nosso ponto. Pode fazer sem medo, tá bom? E aí vai ficar com essa laçadona aberta aqui, ó. Pode puxar e vamos deixar o nosso ponto bem fechadinho, bem apertadinho. Ajusta ele aí para ele ficar com acabamento bonito. Tá? Ó, vou ajustar o meu aqui e depois vou fechar bem apertado o meu ponto, tá bom? Olha. Por quê? Eu vou trabalhar ponto baixo centrado. Você entendeu o que aconteceria se eu tivesse que voltar e trabalhar aqui do mesmo lado? Porque quando você interrompe aqui, obrigatoriamente você tem que trabalhar o avesso da peça. E nós não queremos isso, nós queremos trabalhar a frente dela, para ter o ponto baixo centrado como ponto principal. Ida e volta, e para não ter emendas, faz a técnica que eu ensinei, traz o fio. E agora nós vamos ter na segunda carreira da alça 15 pontos, tá bom? Então, aqui nós vamos trabalhar 15 pontos, diferente da primeira, que são 17 pontos, tá? Eu vou abaixar para que você veja bem a forma que é trabalhado. Então, apertou lá o ponto, traz para conduzir o seu fio.
E aqui nós vamos trabalhar da seguinte forma. Pega o primeiro ponto, esse aqui é o primeiro ponto dos 17, tá bom? Pega o primeiro ponto, traz a sua laçada, sobe ela, porém não vai fechar, tá bom? E vai no segundo ponto agora. Não esquece, conduzindo seu fiozinho, ele vai passar no meio do seu trabalho. Olha, eu tenho 2 pontos erguidos na minha agulha. O primeiro, o segundo, e agora eu vou fechar. O meu fio que veio de lá do outro lado, ele tá aqui, ó. Vou conduzindo ele enquanto eu trabalho os outros pontos. O restante é ponto sobre ponto. Quando chegar lá no final, nós vamos fazer novamente esta diminuição, tá bom? Então, o que aconteceu aqui? Eu tenho 17 na de baixo e na de cima eu vou fazer 15. Porque eu vou ter uma diminuição no início da carreira e no final dela. Então, vou fazer aqui corrida com você. Corrida não é no sentido rápido, tá, gente? Corrida é no sentido de não pausar o vídeo. São 15 pontos. E aí, na próxima, 13, 11, 10, 9. Nós vamos diminuindo um ponto de cada lado para dar aquele efeito da nossa alça. Estou entortando toda a bolsa aqui para eu mostrar para vocês que nós vamos ter a pegada normal, ponto baixo centrado na subida da nossa alça. E quando chegar no final aqui, nós estamos trabalhando a segunda carreira da alça. Quando chegar aqui, ó, falta mais um. E aí agora, quando faltarem 2 pontos para trabalhar, olha, 1, 2. Você vai pegar e fazer uma diminuição. Ergue a sua laçada na altura da agulha. Na primeira não fecha, pega a segunda, ergue na altura da agulha. E aí você vai fechar. Então, nós temos uma diminuição no final, uma diminuição no início. Lembrando que o trabalho vai subir limpo. Aí, agora, aplicar novamente a técnica. Passar a bolsa por dentro da minha laçada. Vai fazer isso em todas as carreiras? Até acabar as diminuições, sim. Depois eu vou mostrar o restante. Então, aqui, olha, nós trabalhamos 2 pontos juntos. Você vai precisar apertar ele para deixar seus pontos bem bonitos, para ficar um acabamento, porque esse já é o acabamento final da sua bolsa. Eu não vou ter acabamento depois, tá bom? Então, capricha, faz bem bonitinho. Se você achar que não ficou bom, solta e produz o ponto novamente. Vou conduzir. Cheguei aqui do outro lado, você tá entendendo? Eu estou trabalhando um lado da alça. Então, primeira carreira, segunda e agora a terceira carreira. A terceira carreira nós vamos pegar o ponto. Aqui eles são 2 que foram diminuídos. Nós vamos pegar ele sempre na ponta, tá bom? Então, ó. Acha bem centralizado ele, tá bom? Traz a sua laçada. Certifique-se de que ficou o tamanho correto aqui para você conduzir e não apertar a sua alça. Vou fechar, ou melhor, vou laçar e fazer o próximo. Então, lembra que nós trabalhamos 2 em 1? O outro tá aqui, ó. Esse é um, esse é o outro. Um só vai sair deles. O próximo é esse. Tá bom? Ó. Então, aqui, novamente, nós teremos uma diminuição. Laçadas altas e fecha. E agora trabalha ponto sobre ponto até o outro lado. Quando chegar lá no final, eu volto para fazer com vocês o fechamento desta terceira carreira da alça. Eu volto, tá bom? Faz daí, eu faço daqui, até já. Olha só, nós estamos na terceira carreira, certo? Eu vim fazendo, conduzindo o meu fiozinho que já escondeu. Olha como que fica do lado de dentro. Imperceptível o fio escondido.
Aí a diferença aqui, nessa carreira, que quando nós vamos agora trabalhar os dois últimos pontos, lembrando que esse aqui, ó, é um só já diminuído da carreira anterior. Nós vamos pegar ele da seguinte forma. O próximo que seria, nós vamos pegar, trazer o fio, pegar novamente, mais centralizado, trazer o fio alto assim, e não vamos fechar porque nós vamos fazer uma diminuição com o penúltimo e o último, que o último era 2 em 1, né? Da diminuição anterior. Ao contrário lá do início, nós não vamos pegar o outro ponto na ponta do trabalho, nós vamos pegar neste ponto aqui e vamos passar a agulha também pelo outro ponto que seria o último. Então, eu tô pegando novamente os dois, que eles são uma junção, um só. É só pegar desta forma, tá bom? E aí, traz a laçada, ergue na altura da agulha, ó. E aí eu vou fechar. Então, o que que aconteceu aqui? Uma diminuição do último ponto, porém, com um acabamento bonito, tá? Então, não poderia fazer a pegada lá atrás, no último, porque ia ficar diferente. Ao contrário daqui, tá bom? Que o fio já surge da frente, encobrindo o outro. E lá não, ele vem de trás, né? Daqui, da direita. E aí a esquerda ficaria aberta, digamos assim. Não sei se você entendeu bem, mas é só fazer desta forma que dá tudo certo. O acabamento vai ficar muito bonito, tá? Agora, mais uma vez, vamos passar o fiozinho, o trabalho por dentro da laçada do trabalho, né? Passar a bolsa por dentro da laçada do trabalho. Pode fazer sem medo. E vamos fechar. Fechar, tomando cuidado para que fique o ponto bonito. E o acabamento bem fechadinho, apertado. Pode apertar, tá bom? Olha como fica. Tá bom? Conduz lá. Então, lembrando, na primeira 17, na segunda 15, nessa 13 e na próxima 11 pontos, tá? Agora nós vamos fazer 11 pontos. Conduz o seu fio pra cá. Não deixa apertado. Vamos localizar o ponto inicial, que é esse aqui. Nós não vamos pegar só uma laçadinha, tá? Pega já duas, ó. Pela frente e atrás você vai ver que você pegou a laçadinha de trás também. Traz o seu fio pra... Deixa eu fazer novamente, ó. Traz o seu fio pra fazer o primeiro ponto, sobe. Certifica de que aqui tá um tamanho bom, pra não ficar nem frouxo e nem apertado o fio que você vai conduzir, tá bom? Agora que nós pegamos o primeiro aqui, ele faz parte desse também, que é a diminuição. Nós vamos para o próximo, esse aqui. Traz, deixa eu pegar novamente, porque eu gosto de pegar bem centralizado. E ergue na altura do outro e fecha. Então, temos mais uma diminuição. Então, o que acontece? É um ponto aqui. Nessa carreira eu falei que são 11, né? Deixa eu ver, que eu já esqueci. 17, 15, 13, 11. Então, um ponto aqui de diminuição, 9 pontos no centro e um ponto de diminuição no final. Vou fazer os 9 aqui, faz daí. E quando chegar lá no final, eu venho novamente para fazer com vocês a diminuição e ir para a próxima carreira ainda da nossa alça. Vou aproveitar e pegar outro fio que o meu tá acabando aqui e já volto com vocês, tá bom? No final desta carreira. Então, eu cheguei no final, mais uma vez, vamos lá. Pego o penúltimo, laço, ergo, mas não fecho, e o último eu pego desta forma. Este aqui, com a laçadinha do outro, que são a diminuição da carreira anterior. Ergo assim e fecho.
você vê que eu faço meio apertadinho no final, porque nós vamos abrir a laçada agora, né? Então, para não ficar com um bolo aqui, para ficar com um acabamento bonito, tá vendo? Olha, o lado esquerdo do acabamento e o lado direito, tá bom? Então, vamos lá, para a próxima. Vou abrir minha laçada aqui e passar por dentro. Passo o trabalho por dentro. Me fala nos comentários o que você acha dessa técnica. Se você já assistiu a minha bolsa Cleópatra, que eu faço com essa técnica, aquela bolsa vermelha ficou maravilhosa também para trabalhar o ponto baixo centrado, né? Me fala se você tá gostando, se achou complicado, se achou fácil. Se você fizer a bolsa, vem me mostrar lá no Instagram. Se você tiver uma página também, eu vou repostar a sua publicação, marca lá, @feitomão.k, tá bom? Vou deixar o link na descrição do vídeo aqui da minha página e aqui na tela também para vocês. Se eu não colocar aqui, porque às vezes eu tô editando e esqueço, eu ponho sempre no final do vídeo, tá bom? Agora na nossa próxima carreira, então 11, não sei se é a última, mas vamos fazer mais uma carreira aqui com 9 pontos, tá bom? Então, apertou bem, traz o seu fio para conduzir, localiza o seu ponto inicial, que é esse daqui. Então, ele tá 2 aqui juntos, ó. Gosto sempre de repetir para que você não tenha dúvida. Vou pegar o centro dele mais a laçadinha de trás, lembra? Que eu já mostrei nas carreiras anteriores. Puxar o meu fio de trabalho, vou voltar e ver se o meu fio tá bom aqui, nem largo nem apertado, tá? Para não ter sobra. Vou ajustar aqui na agulha, vou pro próximo. Então, eu peguei um que corresponde à diminuição, esse com esse, eu vou para esse aqui agora. Trago o meu fio de trabalho, ergo os dois juntos e fecho o meu primeiro ponto da carreira, tá? Eu vou refazer porque ficou um pouco grande esse daqui, ó. Como ele é do acabamento e não tem acabamento esta bolsa, vou fazer ele um pouquinho menor, tá? Ó, só para ficar com acabamento. Vou puxar, só tô repetindo o processo, tá bom? Então, é o primeiro ponto, ó, da carreira e segue fazendo lá no final, mesma coisa. Então, são 9, um da diminuição de cada lado, 7 no meio, um desse lado, 7 normais e um no final diminuindo. Eu volto, após fazer os 7 baixos centrados aqui, volto lá no final com vocês, tá bom? Até já! Olha só, aqui é o seguinte, chegamos no final e é a mesma coisa, pega o penúltimo ponto e o último é o ponto centrado aqui, inicial, mais a laçadinha do outro lado, tá? Puxa, vai ficar assim e fecha, ok? Agora, lá na próxima carreira, deixa eu ver aqui. Na próxima carreira serão, com mais 2 diminuições, vamos ficar com 7 pontos, tá? Que aqui nós temos 9, ó. Lembra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. Então, novamente, fecha sua laçadinha apertada, abre ela para passar a sua bolsa por dentro. Opa! A minha, ó, o que aconteceu aqui? Eu não vou passar porque o fio tá acabando e eu só vou puxar assim e conduzir. Mas a sua você passa por dentro, tá bom? Então, eu só vou conduzir aqui. Que aí, quando ele estiver terminando, eu já emendo com o outro rolo. Na carreira anterior, então, ficaram com 9 pontos. Nessa que nós vamos trabalhar agora, são 7. Uma diminuição de cada lado, mais 5 pontos no meio. Então, vou conduzir o meu fio, pegar aqui o primeiro ponto, ó, laçadinha, fecho
E ele tá apertado, diminuído com esse daqui. Então, eu vou pro próximo, que é esse. Também vou fazer mais ou menos apertado, puxar e fechar o meu primeiro ponto aqui desta carreira. Vou seguir fazendo mais 5 normais e volto para a diminuição dele. Lembra que eu falei para vocês que o meu fio estava acabando? Então, uma das formas de emendar é a costura, tá? Eu peguei uma linha de mão da mesma cor do meu fio, agulha de mão, aí você une avesso com avesso a ponta do fio, o fio velho com o fio novo, o fio que estava acabando com o fio que vai iniciar, e fica desse jeito aqui, a emenda fica imperceptível no trabalho do crochê, tá? Eu tenho gostado bastante de usar essa técnica de costura ao invés de colar ou de conduzir o fio na emenda, que também é possível, eu já ensinei aqui. E já que eu voltei para mostrar essa técnica, vou finalizar a carreira aqui de 7 pontos com vocês. O meu aqui tá desta forma porque eu fui com o fio direto para lá e não fiz a amarração, já que o meu fio estava acabando. E aqui eu vou fazer o meu último ponto de diminuição. Pego esse e pego o último aqui com as duas laçadinhas que eu ensinei antes. E aí, com os dois, eu fecho. Vou refazer que ficou confuso. Eu pego esse, ergo, mas não fecho e vou pro próximo. Que são os dois juntos. Agora sim. 3 laçadinhas, fecho. E eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, meus 7 pontos desta carreira da minha alça. Tá ficando assim. E agora eu vou mostrar para vocês que vai modificar. Agora não vamos mais voltar conduzindo, tá? E nem diminuindo. Fica com seu pontinho aí, com seus 7 pontos. Eu vou parar um pouquinho só por causa do barulho da furadeira e já volto. Vamos lá, vamos ver se agora eu consigo. Tá muito barulho por aqui hoje. Então, nós trabalhamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras com diminuições. Na primeira, nós tínhamos 17 pontos e na última aqui nós temos 7 pontos. O que vai acontecer agora? Não vai mais haver diminuições, então nós vamos trabalhar em cima desses 7 pontos e vamos adicionar mais um ponto e vamos fazer a parte roliça da nossa alça. Deixa seu pontinho aqui, bonitinho, esperando. Vira do outro lado, né? Então, ó, ele tá lá. E nós vamos pegar e localizar aqui, ó, o primeiro ponto centrado. Agora, nós não, diferente das outras vezes, nós não vamos pegar aqui, nós vamos pegar este aqui. Então, esse é o ponto da diminuição. Esse e esse, nós vamos pegar esse aqui. Introduz sua agulha e vai lá atrás e busca sua laçadinha e traz pra cá, tá bom? Agora fecha. Então, esse vai ser o seu primeiro ponto baixo centrado da parte roliça da nossa alça. E nós vamos trabalhar os outros pontos, ponto sobre ponto. Então, são 7 aqui, depois nós faremos mais um, eu vou mostrar como. Vai trabalhar assim, ó, pegando do meio aí do rolinho, cuidado para você não pegar laçadinha dentro, tá? Então, só no começo que vai ser apertadinho e difícil. Faz o seu ponto baixo centrado, desculpa. Tô aproveitando aqui que não temos barulho agora.
deste jeito, ponto sobre ponto, cuidado lá atrás, tá? Você vai ter um vãozinho para você não pegar nenhuma laçada e deixar o seu trabalho atrapalhado. Olha, por enquanto nós trabalhamos esse daqui, ó, é o primeiro ponto baixo centrado. Desculpa, 2, 3, 4, 5. Esse é o sexto ponto, ó. Cuidado, pega a sua agulha lá dentro e traz assim para você fazer o ponto certinho. E o último ponto aqui, trabalhando ponto sobre ponto, né? Depois nós vamos ter... Ah, meu fio tá com um furinho aqui. Mas tudo bem, eu vou esconder ele. Olha, se ocorrer de vir algum defeitinho no seu fio, como aconteceu com o meu, que é um fio residual, tá bom? Mas ele é maravilhoso. Isso aqui pode ocorrer, tá? Primeiro eu vou localizar o ponto que é o sétimo, que eu vou trabalhar aqui com vocês. E aí depois eu mostro como eu vou esconder esse detalhe. Então localiza ele, que é o seu ponto diminuído aí, o último, junto com a outra laçadinha, os dois. E vai fechar. Eu vou deixar uma sobra aqui do meu fio, para não utilizar essa parte que tá com um furinho. Ó, vou deixar uma sobra aqui atrás. E vou conduzir ela depois pelo trabalho ali, tá? Então eu pego outra parte, ó, do fio e fecho o meu ponto. Esse aqui é o sétimo ponto aqui da minha carreira. Olha só como ficou. Eu vou virar. E desconsidere esse daqui, que o seu provavelmente não tem essa laçadinha, tá? Eu só vou trabalhar conduzindo ela para eu esconder um pequeno defeito dele. Assim eu não preciso cortar nem costurar. Então, faz de conta que o seu não tem esse fio solto. Vamos lá. O que aconteceu aqui, ó? Nós temos aquela laçada que puxou de um lado para o outro. Aqui nós vamos trabalhar um oitavo ponto, ok? Então, nós fizemos 7 até aqui. E aqui nós vamos trabalhar um oitavo ponto, desta forma, ó. Joga seu fio assim para trás, ó. Joga o fio para trás. Põe a sua agulha aqui nessa posição e traz o seu fio. E fecha, ok? E aqui você construiu um oitavo ponto, tá? Para unir e fazer um círculo dessa parte da alça. Depois de feito esse oitavo ponto, atenção aqui, ó. Localiza o seu primeiro ponto baixo centrado aqui. É esse pequenininho, o meu ficou assim, ó, pequenininho. Traz a sua laçada e vai fazer aquele fechamento tradicional de carreira, tá? Vou fechar assim. E vou deixar o meu fiozinho aqui, ó, para eu localizar o meu primeiro ponto baixo centrado, que agora são 8, tá? Esse aqui é o meu primeiro, ó, ele tá apertado mesmo, porque eu trouxe lá de trás a laçada, fiz o ponto, agora eu trabalhei um oitavo ponto aqui atrás, apertando ele. Então, se você precisar, pode usar uma agulha menor para trazer essa laçadinha, ó, eu vou precisar. Vou introduzir aqui a minha agulha menor no meu primeiro ponto, vou trazer o meu fio de trabalho e vou trazer ele para frente. Pronto, agora eu posso pegar minha agulha do trabalho, pego a minha laçadinha solta, eu não posso esquecer. Aqui no meu caso eu tenho aquele fio solto para conduzir, tá? Não é o caso de vocês aí. Mas por que eu não interrompo e ajusto o meu fio para mostrar para vocês? Porque eu gosto de mostrar os trabalhos, podem ocorrer problemas desse tipo e como você soluciona, tá bom? Por isso eu não tirei essa parte, eu não vou cortar esta parte do vídeo. Só vou conduzir o meu fio aqui para eu esconder ele. E agora eu vou fechar e fazer o meu primeiro ponto baixo centrado na segunda carreira roliça. Então agora serão 8 pontos trabalhados circulares, tá bom? Então, vamos lá. Esse
que eu fiz aí foi o primeiro e agora é o segundo. No segundo aqui eu já escondi a minha laçadinha lá que foi necessário. 3, 4. Opa, um outro probleminha aqui, olha. Pode acontecer, tá, gente? Só um nozinho mesmo que veio. Eu vou desfazer ele aqui rapidamente. Pronto. Então, vou ter que contar que eu me perdi. 1, 2, 3, 4 pontos trabalhados, roliço. 5. 6. O sétimo também apertadinho, localize ele aí. 7. E o oitavo, eu tava dizendo que o oitavo ponto nós construímos ele, né? Então, ele tá aqui. Agora nós vamos dar um acabamento bonitinho, dando continuidade e incorporando ele aí na nossa alça. Que na segunda carreira ele já vai ficar mais com o acabamento correto. Então, vamos fechar aqui. Deixa eu fazer o primeiro ponto aqui, já vou mostrar pra vocês. Primeiro ponto sempre onde nós levamos a laçadinha pra trás. Pega a laçadinha e traz o fio de trabalho. Peraí que o meu ficou um pouco apertado, eu vou usar a agulha menor para auxiliar. Levei minha laçadinha para lá, vou trabalhar este. Vou pegar minha laçadinha. Então, a gente tem que tomar cuidado para os fios lá de dentro não virem junto com a puxada para não ficar errado. Só vou usar para auxiliar, tá? Então, já trouxe. Pego a minha agulha de trabalho e faço o ponto. Vou mostrar para vocês o que está acontecendo, então. Nós trabalhamos aqui a subida com essas diminuições, fazendo esse detalhe lindo da nossa bolsa. E aqui, quando ficou com 7 pontos, nós emendamos um lado com o outro. E agora nós estamos subindo de forma roliça. E nós vamos subir aqui um total de 14 carreiras, tá bom? 14 carreiras no roliço. Então, 14 carreiras de 8 pontos, baixo centrado. Vou fazer mais essa aqui com vocês. Que é a terceira do roliço, né? E depois mais 11. Vou fazer mais 11 carreiras. E volto para mostrar para vocês o resultado. E dá as coordenadas, tá bom? Pra gente fazer esse acabamento, esse fechamento. Então, olha, a terceira carreira que eu tô fazendo, aqui fica um vão, né? Que é da união dos 7 pontos de um lado com o outro. E o oitavo que nós construímos, estamos subindo, olha como fica bem legal esse acabamento, tá bom? Então, vou fechar aqui para subir a minha quarta carreira. Então, nós vamos ter, como eu disse, né, ó, fica um espacinho pequenininho, mas a gente consegue trabalhar. Então, eu vou fazer aqui. Temos 3, vou fazer mais 11, que é um total de 14 carreiras, essa subida aqui da alça, tanto de um lado como do outro, tá bom? Então, vou fazer aqui mais 11. Volto com vocês. Até já! Vamos lá. Já fiz minhas 14 carreiras, ponto baixo centrado. Vou cortar aqui uns 10 centímetros do meu fio.
Então, o último ponto, eu posso só puxar ele assim, ó, para dar aquele acabamento aqui. E vamos aguardar o próximo lado. Eu vou pôr aqui pra dentro, ó, o meu fiozinho. Deixa reservadinho aí. E ficou assim, olha. A nossa alça roliça, tá? E agora, o que vai acontecer? Nós vamos fazer o mesmo processo do outro lado. Então, vou mostrar, só vou iniciar aqui com vocês, tá bom? Vou iniciar aqui com vocês a partir do fio, porque o outro nós fizemos sem cortar o fio. Esse daqui precisou cortar, apenas para depois que a gente fizer o outro lado igual, então vamos emendar ali. Aí você vem aqui na sua marcação, introduz a sua agulha, traz o seu fio, deixa uma pontinha aí, faz o primeiro ponto e vai trabalhando, inicia a sua alça do outro lado, trabalhando, conduzindo o seu fiozinho até ele esconder. Então, começa e faz do mesmo jeitinho que nós fizemos do outro lado. Eu não vou repetir. Se você não lembrar, você volta ao vídeo para repetir o processo. Então, 17 pontos iniciais na primeira carreira, depois 15, depois 13, depois 11, 9, 7, e aí na outra carreira nós não diminuímos e fizemos um 8º ponto para subir o roliço da nossa alça, tá? Então, nós vamos repetir esse processo do outro lado, igualzinho, tá? Daqui até ali, a nossa marcação vai dar os 17 pontos da carreira inicial, sobrando 4 no meio desse lado e 4 desse. Vamos fazer igual. Eu vou fazer daqui, você faz daí. Quando eu terminar, eu volto para mostrar a emenda e a finalização da nossa bolsa, tá bom? Faz bem bonito no capricho, porque vale super a pena. Olha que lindo esse desenho. Até já! Olha só, eu já terminei então as 14 carreiras deste lado da alça. Tô aqui no meu último ponto, eu cortei o meu fio, aproximadamente 1 metro de fio, para fazer o fechamento. Vou trabalhar com a minha agulha menor, para eu fazer essa emenda, tá bom? Então, vou começar fechando o meu ponto, o último ponto, assim, ó. Jogando a laçadinha lá pra dentro e vou fechar aqui com o meu fio de trabalho, puxando assim. Apenas um arrematezinho. E a partir deste fio, nós vamos fazer a emenda de uma alça com a outra. É importante aqui é posicionar. Então, olha, veja aqui, vem essa carreira aqui, ó, essa subida aqui de centrado, ela vem aqui nessa posição. Localiza a outra do outro lado igual, centralizada, para que você coloque o desenho certo, tá? Apenas por uma questão de estética. Eu gosto de fazer os trabalhos assim, tá bom? Para eles ficarem esteticamente mais bonitos, claro. E aí, o que vai acontecer aqui, ó? Nós vamos vir aqui do lado, vamos vir aqui no ponto centrado, introduzir a agulha bem no ponto centrado, onde está o fio próximo para iniciar a emenda, tá? Trago ele comigo, assim, como se fosse fazer um ponto baixo. Aí, agora eu vou do outro lado, na mesma posição, então, no ponto que... vamos dizer assim que é parzinho com ele, continua na mesma linha, né? Lembra do desenho que eu falei? Que é esse daqui. Vou também no centrado dele, só que de fora para dentro agora. E vou trazer o fio da emenda, tá? Ó, que eu tô já fazendo a união aqui por baixo e por cima. E tentando me aproximar ao máximo o desenho dos meus pontos, para não ficar uma emenda grosseira, tá bom? Então, ó, trouxe o meu fio, vou passar por dentro desse. E vou puxar, tá? Agora pode puxar tudo.
Depois que você fez isso, ó, vem aqui por baixo, neste fio, neste ponto onde você passou o fio, e traz ele de volta para lá para dentro, de volta pelo mesmo ponto. Não precisa apertar muito, porém é bom fixar, tá bom? De forma que o fio que você puxou, ele não fique tão aparente aqui, tá? Olha, viu quando eu dou uma puxadinha e ele esconde ali? Essa é a ideia, tá? Agora, vamos no próximo, que é esse daqui, ó. Trago o meu fio, como se fosse fazer o ponto baixo. Vou no próximo, que é o parzinho dele. Vou lá por dentro, trago o meu fio de novo. E agora eu vou puxar ele todo. Vou lá no ponto onde eu saí agora, de novo, e vou puxar esse fio para dentro de novo. Olha. Dá uma puxadinha, dá uma ajeitadinha. Ele vai ficando assim, tá? Agora, de novo, esse aqui é o terceiro ponto que eu vou fazer a emenda. Eu vou aqui no ponto baixo centrado, trago o meu fio, como se fosse fazer o ponto, ó. Vai no parzinho dele, da frente, que é esse daqui, introduz a agulha, puxo o meu fio laçado lá pra dentro, o meu fio de trabalho, aliás, que é o da emenda, que nós já cortamos, escapou mais uma vez. Quando tiver nos últimos vai ficar mais difícil, tá? É normal, mas é importante fazer essa emenda para ficar bonito. Se você achar muito complicado, pode fazer a emenda tradicional, só passando o fio assim, ó, de um lado para o outro. Vou puxar aqui. Depois que tiver todos os pontos, ponto com ponto na emenda, então que nós vamos conseguir ver mais uniforme, né? Enganando, é como se fosse um ponto falso aqui, tá? Vou fazer mais, já fiz 3, né? São 8, vou fazer mais 4 aqui. E o último eu venho para arrematar com vocês. É só fazer da mesma forma, tá? Todos são idênticos, ok? Vou fazer esses 4 aqui. E como eu disse, no último eu volto com vocês. Vai ficando mais apertadinho, mas com paciência você vai conseguindo, ó. Fiz mais um aqui com vocês, vou fazer mais 3. E já volto com vocês, tá bom? Gente, então eu fiz emenda de 7 já. Falta o último, eu vim fechar com vocês. Ele fica apertadinho mesmo, tá bom? Esse aqui é o último, então eu venho por dentro do ponto centrado, trago o meu fio por aqui. Tá com pouco espaço, mas não tem problema. Faz como se fosse fazer o ponto baixo centrado. Localiza o outro ponto do outro lado, que é o parzinho dele. Vem aqui, coloca também na posição do ponto baixo centrado. E vai vir aqui pegar esse fio aqui fora. Pelo espaço mínimo que tem para ele entrar mesmo, tá bom? Tem que ser pelo mesmo espaço, ó. Ele tá saindo daqui, eu vou vir com a agulha e trazer ele para fazer esse último ponto. Escapou, vou voltar, olha, o ponto baixo saindo daqui, que é o da emenda, entrando no outro centrado, trazendo a minha agulha pelo vão que está saindo o meu fio da emenda, tá? Aqui, vamos tentar mais uma vez, vou levar ele pra lá. Aí, agora passou. Passo por dentro. Então, fiz todas as emendas. Agora eu tenho que passar ele lá por dentro de novo, para formar o desenho igual aos outros, assim. O meu, a emenda terminou aqui em cima, né?
Então, lembra que eu comecei nesse, aí fui dando a volta. Ou melhor, isso. É que eu comecei pelo outro lado. Então, ele terminou aqui atrás. Agora, eu vou transferir ele lá pra dentro, tá? Porque ele já tá... Isso aqui já é um nó, tá? Isso aqui que a gente fez já é um nó, ele não vai desmanchar. Então, a sobrinha aqui, o meu sobrou uns 15 centímetros... Eu vou transferir ele para dentro da bolsa, da alça. E tá pronta a nossa emenda. Olha como ela disfarça bastante, imitando o ponto, tá? Eu vou arrumar aqui a minha bolsa, posicionar para finalizar, mostrar para vocês como que ficou o resultado final, tá bom? E olha só a nossa alça, nossa bolsa completa. Eu fiz ela aqui no detalhe com vocês. Muito obrigada para você que assistiu até aqui. Se você gostou dessa peça, não deixe de comentar, deixar a sua dúvida, seu elogio, sua crítica. Curte, compartilha meu vídeo e não deixe de se inscrever também no canal. É muito importante, tá bom? Para o canal crescer, para você receber as notificações das aulas. E eu vou publicar lá no meu Instagram o valor de venda dessa bolsa linda, para você usar de referência caso você queira fazer também para vender. E se você fizer e quiser me mostrar, manda também no direct, eu vou deixar o arroba na tela e o link na descrição desse vídeo. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima aula.